missionário, como os irmãos sabem, nós sempre procuramos apresentar o trabalho de um dos nossos irmãos que estão mundo afora, trabalhando, ganhando almas com o Senhor. Nós pegamos o nosso contato do nosso missionário aqui da Bolívia, o Tito Reis, que esteve aqui na sede também, passou um dia em Porto Alegre. Nós já estamos colhendo material com ele para apresentar um trabalho bonito aqui, mas nós vamos deixar isso para o mês que vem, porque hoje nós queremos apresentar um grande trabalho que acontece bem mais perto aqui de nós. Amém? Porque eu costumo dizer, irmãos, que a gente diz assim, ó, se a gente trouxer uma missionária, tá, de outro país, e dizer assim, essa irmã que faz um trabalho social maravilhoso, ela dá comida para as pessoas necessitadas, para os moradores de rua, as pessoas dependentes que não têm o que comer. Essa irmã, ela junta a doação, ela cozinha, e ela dá mais de 200 marmitas. Nós vamos ficar tudo impactados. Meu Deus, mulher de Deus, que missionária. Mas a irmã Cleusa faz isso aqui do nosso lado. Glória a Deus. Aleluia. A gente apresentou já pela irmã Cleusa, e a gente também tem que dar honra para os trabalhos daqui, porque não muda nada. Amém? E hoje nós vamos apresentar um outro trabalho lindo, maravilhoso, que a nossa igreja também está fazendo agora, um trabalho que lida direto com as pessoas dependentes de química, reabilitação, recuperação, salvação de alma. É um trabalho maravilhoso, é um trabalho lindo. O Dudu vai estar passando aqui, que é um dos nossos líderes desse trabalho, né? Ele com seu pai Edson vai falar um pouquinho desse trabalho aqui para nós nessa noite, amém? Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Quando o Roger me fez o convite, eu até disse para o Michelangelo, foi uma visão de águia, né? Foi uma visão de águia, porque o Café Convívio, ele é novo aqui na Restinga, então alguns irmãos não conhecem o Café Convívio. Eu queria saber, antes de começar a explicar algumas coisas, queria saber quem conhece o Café Convívio. Eita glória! Aleluia. Amém, glória a Deus. Então uma boa parte não conhece. Então o Café Convívio, meus irmãos, nós iniciamos aqui no dia 10 de outubro do ano passado. Antes, agradeço o Roger pela oportunidade, abençoe o Roger, toda a equipe de evangelismo que está aí com ele, está dando apoio. Agradeço também a nossa equipe do Café Convívio, que está aí, a Dani, a Fran, a minha Fran, o irmão Anderson, o Galvão, o Yuri, que Deus amou. Nosso chefe maior aqui da Restinga, né? O evangelista Edson, que Deus abençoe vocês. Bom, nós começamos nosso Café Convívio aqui na Restinga, no dia 10 de outubro de 2022. E o que é o Café Convívio, meus irmãos? Para aqueles que não conhecem, é o grupo de apoio aos dependentes químicos e seus familiares, de modo geral, de modo objetivo. Então, toda segunda-feira nós fazemos as reuniões aqui no porão da igreja. Tem as mesas, nós compramos um salgadinho, compramos um refrizinho, um pratinho, tudo é feito nos mínimos detalhes. E aí, normalmente chega o candidato, chega o familiar do candidato, e nós temos uma equipe por trás, mais ou menos 15 pessoas, que são os nossos cooperadores. E aí então, conforme vai chegando, o pessoal vai se dividindo nas mesas, vão se recepcionando, fazemos uma ficha do familiar, fazemos uma ficha do dependente, e aí então nós começamos o diálogo. E aí esse diálogo nas mesas dura em torno de uma meia hora, e na outra meia hora, que é das 8 às 9 horas da noite, nós temos a segunda parte, que é o momento de louvor, palavra e uma oração final. Então o nosso Café Convívio é isso, tá bom, meus irmãos? E nós temos a parceria com o Desafio Jovem de Três Coroas. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, tem essa parceria com o Desafio Jovem de Três Coroas. E logo mais o nosso irmão Yuri vai estar falando um pouco sobre o Desafio Jovem de Três Coroas. E o nosso líder do campo aqui de Porto Alegre é o nosso pastor Cláudio Matias. Conhece, é o discípulo do nosso pastor. Então nós estamos sob a autoridade do pastor Cláudio na matriz.
E os encaminhamentos, meus irmãos, muitas pessoas ligam para nós e falam: irmão Eduardo, preciso levar o meu filho hoje, tem que ser hoje. Irmão Eduardo, preciso levar o meu neto hoje, mas tem que ser hoje. Mas uma coisa que eu vou falar para os irmãos, e eu tive que falar isso para uma irmã, uma mãe que estava pedindo ajuda para o seu filho, que quando nós falamos é complicado de entender. Mas depois começa a pensar, começa a digerir um pouco, aí entende. Aí essa irmã que eu falei isso, ela disse: ai, Manuel, tu me perdoe, porque aquele dia que tu conversou comigo, eu fiquei brava. Já falei que não servia mais para nada o café convívio. E aí ela conversou comigo, que entendeu depois que não é assim de uma hora para outra, né? Que existe um protocolo que nós devemos seguir para encaminhar o candidato ao desafio jovem, né? Então, o candidato a ir para o desafio jovem, ele precisa participar das reuniões segunda-feira aqui conosco. Aí, conversa lá com a diretoria do desafio jovem, né? Nós não estipulamos se é obrigatório 4 segunda-feira. Nós não estipulamos se é obrigado 3 segunda-feira. Varia de caso para caso, mas é no mínimo 2 segunda-feira para o candidato estar apto para ir ao desafio. Então, precisa participar das reuniões conosco segunda-feira de noite às 8 horas. E de preferência nós sempre reforçamos que é bom estar nos cultos, principalmente no culto de ensino da palavra de Deus, porque a cura, a libertação, ela vem do ouvir da palavra de Deus. Não é comigo fazendo carinho, né, falando só o que o pessoal quer ouvir, mas precisa de alguma coisa para nos confrontar, e nada melhor que a palavra de Deus para nos confrontar. Então, por isso é importantíssimo estar nos cultos de terça-feira, culto de domingo, de sábado, de quinta, é importante estar. E aí, esse candidato caminhou conosco algumas segundas-feiras, então ele já vai fazer os testes lá no posto de saúde, e aí ele faz lá o teste rápido, né, que ele precisa fazer, e aí varia de situação para situação. Existem pessoas que são soro positivo, tem outro tipo de doença, né, que precisa tomar uma medicação contínua, então nós temos um outro processo, né, tem que levar medicação para um mês, tem que levar atestado médico, né, tem que levar os laudos do médico, é um outro processo. Se não tiver nenhuma doença assim que tome remédio frequentemente, né, e aí é mais faz o teste rápido, o médico imprime lá o laudo, atestado, de que não possui nenhuma doença venérea, e aí nós damos seguimento. E aí também, outro quesito é uma lista de materiais que pode ser levada pelo acolhido. Então, o acolhido, ele tem uma listinha: higiene, produto pessoal, roupa de cama, roupa de banho. O tipo de roupa não é qualquer roupa. Não é camiseta de time, não é camiseta de propaganda, não é camiseta política, não é nada disso. Sapato confortável, não pode ser um sapato duro ou só chinelo de dedo, porque lá, quando é homem, aí tem as atividades que o homem faz lá. E as mulheres, as irmãs, elas ficam mais na unidade feminina, né? Então, é uma série de detalhezinhos que vai amontoando, e quando chegar lá, tem que estar 100%. Não pode estar pela metade. E aí, claro, tivemos um caso de um irmão que não tinha condições para levar, nós nos reunimos, a nossa equipe do café, corremos atrás pelos materiais, para ele levar roupa, roupa de cama, tudo mais, e deu tudo certo. Tá bom, meus irmãos? Então E quanto tempo que o acolhido fica no desafio? Aí eu já estou falando do acolhido, não é mais o candidato, é o acolhido. O acolhido fica lá 12 meses, mas depois o Yuri vai falar, acho que ele vai falar também algumas outras coisas, vai acrescentar mais. Mas fica 12 meses. A primeira visita da família, ela é feita dali 30 dias quando o acolhido chega lá. O acolhido chegou lá dia 10,
de março, a primeira visita é só dia 10 de abril. Antes disso não pode. Contato telefônico não pode. Então, e claro, o acolhido estando lá no Desafio Jovem, a família precisa estar no Café Convívio, porque nós damos um carimbo no cartãozinho de visita, e aí quando o familiar chega no Desafio Jovem, ele apresenta o cartãozinho. E aí, se não tiver a nossa assinatura do Café Convívio aqui da Restinga, como é que vai visitar? Aí é complicado. Então, o nosso trabalho ele é feito principalmente com dependente químico, mas a família é a parte que nós damos suporte 12 meses. Então, por isso esse trabalho de perto com a família, né? Na primeira das dependentes educativas. E hoje nós temos lá no Desafio Jovem 3 acolhidos, para a glória do Senhor. Nós encaminhamos 4 pessoas, hoje nós temos 3 e estão lá firmes os 3, glória a Deus. Infelizmente tivemos algum contratempo com uma outra pessoa, mas isso é normal. O nosso presidente lá do Desafio, o pastor Cláudio, disse para nós que é normal. Às vezes vai ir pessoas que aqui estão 100% de certeza, não, eu vou lá e vou ficar os 12 meses. Chega lá 6 dias depois, eu não aguento mais. E lá é desafio, meus irmãos. Lá é acordar cedo, é Bíblia, não tem tempo para ficar conversando. E uma regra interessante que eu achei lá é que não pode conversar. E aí você vai perguntar, mas por que não pode conversar? O Matias não pode responder, mas alguém sabe, nem os cooperadores do café. Mas vocês sabem por que não pode conversar? Alguém sabe? Só levanta a mão, não precisa levantar. Então eu vou responder para os irmãos. Ninguém pode conversar uns com os outros, porque como é que um cego vai guiar o outro cego? O negócio é profundo. Se tu parar para pensar, o negócio é profundo. Então, lá não é permitido conversa. Vamos ver. Nós participamos das capacitações lá em Três Coroas, já tivemos 2 capacitações. Tivemos também, no final do ano, o congresso na unidade feminina. Tivemos também o congresso na unidade masculina. E agora, no próximo sábado, nós vamos ter a capacitação ali no SEAD, ali na Bento. Aqueles irmãos, hoje de manhã, um casal me procurou e outra irmã me procurou, falando que queria fazer parte do nosso grupo de cooperadores e vai passar pela capacitação. E para ser nosso cooperador, é necessário passar pela capacitação. Então, meus irmãos, se vocês têm interesse em participar do Café Convívio, no próximo sábado, às 9 horas, às 9 ao meio-dia, nós vamos estar indo para o SEAD, para participarmos da capacitação que o pessoal de Três Coroas vem para nos dar. Então, qualquer coisa pode falar comigo. Gostaria de pedir para os irmãos do Café Convívio se colocar de pé. Os irmãos aqui embaixo também se colocar de pé, Qualquer coisa, meus irmãos, pode falar conosco sobre a capacitação, sobre como funciona. Se você tem um dependente químico na sua família, isso não é vergonha, porque infelizmente isso tem. Na minha família tem, na família do Yuri tem, na família do Galvão tem, na família do Anderson tem. E isso é normal, meus irmãos. Infelizmente é normal. Mas eu lhe peço para que indique o Café Convívio, para que nós possamos recebê-los e, se Deus quiser, encaminharmos para o Desafio Jovem. Tá bom, meus irmãos? Então, até hoje, já foram 41 semanas, sendo cerca de 153 dias. E em apenas, foram então 41 reuniões do Café Convívio. E somente em uma reunião, uma única reunião de 41, que nós não tivemos ninguém visitando. Nas outras 40, tivemos pelo menos 2 famílias visitando. Mas não é o pessoal que vem sempre, vem toda semana. O pessoal que faz um rodízio. Então, hoje nós temos aí provavelmente mais de 100 pessoas que passaram conosco
e nós vamos estar fazendo um trabalho para ver onde essas pessoas estão, o que elas estão precisando, o que elas estão fazendo da vida hoje. E se Deus quiser, nós estamos juntos com o departamento de evangelismo e vamos fazer esse trabalho em unidade. Amém, irmãos? Então, a respeito do Café Convívio, essa a minha parte. O Roger deu um tempinho bom para nós hoje. O Yuri vai passar aqui, vai falar um pouco do Café Convívio, do Desafio Jovem. Lá em Três Coroas vai falar das inserções e tudo mais. Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem falar conosco para que nós possamos esclarecer algumas dúvidas, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a oportunidade de nós podermos falar acerca dessa obra que é tão importante para nós. Então, para o reino do Senhor, muito mais. Somos cooperadores do Café Convívio, estamos debaixo da liderança do irmão Edson, do Eduardo, do irmão Michelangelo. Eu estou cooperando como secretário e o Senhor tem muito nos abençoado com esse projeto missionário e o Senhor tem muito se alegrado. Para nós falarmos do Café Convívio, é necessário nós falarmos do Desafio Jovem de Três Coroas, que é onde deu a origem a esse projeto. No ano de 1958, Nova York e Brooklyn, uma epidemia de heroína toma conta das ruas e David Wilkerson, o pastor da Assembleia de Deus, ouve uma chamada do Senhor para fazer então algo para aqueles jovens que estavam se perdendo naquele ambiente. Nas ruas, os crimes, as gangues tomam conta do Brooklyn, e ele é direcionado pelo Espírito do Senhor a esse lugar, e ele abre a primeira comunidade terapêutica do Teen Challenge. E a partir daquele momento, as coisas começam a evoluir, e agora eu quero passar alguns anos até o ano de 1989, para ser mais preciso, dia 15 de maio de 1989, o senhor Jorge Lemos, em Três Coroas, ouve e recebe a mesma chamada do Senhor, a abrir uma comunidade terapêutica na cidade de Três Coroas. Seu sobrinho, dependente químico, pede ajuda para ele, e então a única comunidade terapêutica daqui da volta é São Paulo, e ele começa a fazer o transporte. Ele leva o sobrinho e mais pessoas começam a procurá-lo. E ele começa a levar pessoas a São Paulo. E então o Senhor fala com ele, levanta profeta para falar com ele, que é para ele abrir uma comunidade terapêutica no Vale do Quilombo. E então é aberto o Desafio Jovem de Três Coroas há 33 anos atrás. É uma comunidade terapêutica evangélica cristã. A filosofia, Jesus é a solução. Essa filosofia resgatou a vida do meu irmão Matias, que foi meu líder, meu diretor, Deus te abençoe. A vida do Michelangelo, que é nosso segundo, a minha vida e a vida de muitos mais homens que nós temos aí pregando. Pastor Cláudio, Manzinho, um dos nomes. E o que foi acontecendo com o decorrer do Desafio Jovem é que o desafio recuperava vidas e devolvia para um lar doente. Então, foi percebida essa carência dos lares, dos familiares, e foi criado esse projeto. O pastor Jorge Lemos, um homem de Deus, teve a percepção e a revelação do Senhor de buscar onde existia um projeto assim. Então ele foi com uma comitiva daqui de Três Coroas a Portugal e trouxe esse padrão, esse projeto, esse piloto de Café Convívio, que hoje nós exercemos aqui na igreja. E graças a Deus estamos aí com o nosso quarto enviado, né? 3 existiram, estão lá firme na rocha, em nome de Jesus. Vamos sair lá recuperar, e daqui um pouquinho vão estar aqui prestando testemunho. O Desafio Jovem de Três Coroas, ele vem prestando um serviço na prevenção do uso de drogas e na ação contra o uso, para a recuperação dos dependentes químicos. O tempo da casa é de 12 a 24 meses. O irmão Matias teve 2 anos e meio, né, Matias? 2 anos e meio foi o tempo, né? O irmão Michelangelo ficou 1 ano, eu fiquei 2 anos. Cada um fica o tempo do Senhor naquela casa. Eu tive a oportunidade de servir no Desafio Jovem no Centro de Reinserção Social durante 1 ano e 8 meses. Ali está passando algumas fotos, vocês podem ir acompanhando. Ali tem os irmãos na profissionalização de pizzaiolo. Tem também, eu fiz uma listinha porque não é pouca coisa, irmãos.
Na área de atendimento, garçom, caixa operador, gastronomia, confeitaria, padaria, pizzaiolo, na área de laticínio e de queijeiro, vai aprender a fazer queijo, iogurte, e é fantástica a qualidade dos produtos, irmão. É um produto de primeira linha que os acolhidos aprendem a fazer. Hortaliças no plantio, hoje tem conta também com a estrutura de marcenaria, serralheria, cuidados com gado, terneiros, porcos, na unidade feminina. Também tem unidade feminina, uma das poucas do Brasil, mas também com um alto nível de excelência. Tem curso de corte, costura, serigrafia, bordado, tricô, crochê, artesanatos e outros cursos profissionalizantes. Tudo isso que os acolhidos aprendem é certificado. E eles não ganham somente o certificado, posso falar por mim, eu saí de lá com o certificado de boas práticas de manipulação de alimentos e garçom. Hoje eu exerço a profissão de garçom. Tem os restaurantes, tem a pizzaria à noite, aí aprende profissões lá de garçom, pizzaiolo, de caixa operador, aprende a trabalhar em estoque. Tem a pizzaria à noite, durante o dia tem um restaurante a buffet, que aprende também a fazer a substituição de cubas, alimentação, a trabalhar com a área da alimentação. Tem a Casa do Queijo Esperança, que é onde eu tive a oportunidade de trabalhar e cooperar com os irmãos durante um ano e 8 meses. Então, o Desafio Jovem, ele te dá a instrução, te certifica, e mais do que isso, hoje aqui fora nós sabemos que se a gente falar, eu sei construir parede, tá? Mas já trabalhou de pedreiro? Não. Então, muito obrigado. Lá tu aprende a profissão e trabalha, tu sai de lá certificado e com experiência no mercado de trabalho. Tem um lugar que é de alto nível, lá é Três Coroas, é a última cidade antes de chegar em Gramado e a primeira quando você sai. Então lá o público é de alto padrão e você já aprende uma profissão, é certificado e tem experiência no mercado de trabalho. Amém? E eu quero ler um texto que se encontra nessa revista, é um exemplar do Desafio Jovem. O texto é de autoria do Rodrigo Vasconcelos, que é o presidente do Desafio Jovem hoje. Essa é a edição de julho de 2018, que vai nos mostrar exatamente a função do café convívio. O texto nos fala assim: segundo a maioria dos especialistas, não há dependente químico que não gere prejuízos e sofrimento a seus familiares. A família é um sistema onde todos os membros estão interligados. Se um membro está com problemas, toda a família é afetada. Nos encontros do café convívio, viciados procuram auxílio para se afastarem das drogas, e familiares ganham motivação para não desistirem e ajudarem no tratamento. Muitas vezes doentes, depressivos, sem esperança, pais, tios, filhos e companheiros não se dão conta do quanto são importantes durante o período da luta contra as drogas. Busca-se orientar as famílias e tornarem-se aliados do tratamento. As reuniões ocorrem uma vez por semana, é aberto ao público e não é preciso pagar para participar. Ao redor das mesas e das cadeiras, dependentes e familiares conversam com voluntários, muitos ex-viciados, durante 30 minutos. Depois assistem uma palestra de alguém ligado ao mundo da droga, que relata o quanto sofreu e como fez para se livrar do vício. Traduzindo, esse é o quadro que a nossa sociedade aqui hoje vive. Eu tenho certeza que muitos desses bancos sofrem nesse caso, de familiares que usam a droga e nos arrastam junto. Esse é o quadro característico da codependência, onde o dependente químico se apoia sobre o familiar e o familiar se apoia no dependente químico, e os dois caem por não terem estrutura. O que é o Café Convívio? É um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Apoio aos familiares, mesmo sem o interesse do dependente. Encaminhamento ao Desafio Jovem de Três Coroas. Acompanhamento à família durante o processo do acolhido. Acompanhamento das pessoas recuperadas após o período do acolhimento. Então esse é o trabalho, essa é a nossa missão. É prestar suporte ao familiar que tem problemas com um dependente químico na sua casa, na sua família, nos arredores do seu redor, na sua casa, e aquele que tem problemas com droga, que assume que precisa de ajuda. Esse é o nosso papel, é encaminhá-lo ao Desafio Jovem. O nosso projeto aqui é cuidar das famílias enquanto
os homens, as mulheres, enfim, os candidatos estão lá no processo de acolhimento. E após o retorno, como esses 3 homens que se encontram lá no Desafio Jovem, é prestar todo o suporte para que eles se mantenham de pé firmes aqui na rocha. E essa é a nossa proposta, irmãos. Esse é o nosso projeto, essa é a nossa missão que nós abraçamos. Aleluia. E se você sente no coração que precisa de ajuda, nós estaremos aqui segunda-feira, com sol, com chuva, com neve, com fogo. Nós estaremos aqui para te abraçar, para ouvir o teu problema e para prestar socorro àquele que precisa. Se você sente no coração, eu quero ajudar, então venha. Nós teremos capacitações, nós temos uma marcada agora para o dia 18, me corrige. Dia 18 nós temos uma no SEAD. Venha, a gente faz todo o protocolo que é necessário e vai ser uma bênção te receber nesse projeto, nessa grande e oportuna obra. Meus irmãos, Deus abençoe a todos e nós esperamos mais almas, pedimos orações, nós precisamos de almas, nós temos a fome por ajudar o familiar e o dependente químico. Muito obrigado pela oportunidade, ao Departamento de Missão, Deus seja louvado por isso. Muito obrigado, irmão. Pode aplaudir o Senhor por esse trabalho?